e eu, sem mais demoras, ver se consigo pôr aqui o Zoom a trabalhar. Portanto, eu vou começar por fazer um breve enquadramento sobre o impacto, o que é que está a impactar atualmente na indústria e que de alguma forma nos está a levar ao aparecimento da adoção da indústria 4.0 e os desafios que daí advêm, e depois acabo por entrar nas partes mais associadas à segurança. Portanto, eu começo por falar sobre este impacto, a questão da integração que estamos a assistir e da necessidade de integrar o que são a visão IT das redes e a visão OT, portanto, mais operacional, de chão de fábrica, os desafios de segurança, portanto, inerentes, portanto, a esta grande transformação, o que é que está a contribuir para agravar, ou seja, o que é que nos está a ser feito para nós, de alguma forma, termos uma segurança, uma cibersegurança mínima, e depois algumas considerações que, no meu entender, genéricas, que devem ser tidas em conta durante a implementação de redes industriais, no sentido de mitigar grande parte das ameaças a que hoje estamos expostos. Muito rapidamente, o que está a impactar na indústria, além das pressões económicas e dos consumidores mais exigentes, as questões também da regulamentação e normalização, portanto o Regulamento Geral de Proteção de Dados relativamente à privacidade, a qualidade já bem conhecida deste setor e as questões de cibersegurança e que aos poucos grande parte dos grandes fornecedores, dos grandes clientes deste setor, nomeadamente no setor da indústria automóvel, portanto irão gradualmente exigir certificações ao nível da cibersegurança e portanto isto acaba por ser um desafio bastante grande para este setor. E com tudo isto está a haver também uma explosão brutal de dados, portanto dados que são fundamentais para otimizar a gestão e a produção. Ora bem, a questão do IoT e do OT, portanto, até há pouco tempo atrás, portanto, as redes IT eram um mundo à parte das redes industriais, mas com o desafio da indústria 4.0, com a transformação digital da indústria, com a necessidade de o fazer, o que está a acontecer é que há necessidade de juntar estes dois mundos. E são dois mundos bastante diferentes, são dois mundos com, até há pouco tempo, o mundo OT vivia numa bolha, isolada do mundo exterior, ou pelo menos pensava-se, à frente apresento alguns exemplos que demonstram que isso não acontecia, e o mundo IT, que é um mundo que já está há muito tempo exposto à internet, mas apesar de já estar há muito tempo não quer dizer que esteja seguro, não é? Mas pronto, temos aqui dois mundos que se estão a juntar com as suas características e que representam um grande desafio. Portanto, o mundo IT, todos sabem o que é que nós estamos a trabalhar, estamos a falar das nossas redes empresariais, dos nossos computadores ligados à internet, os nossos smartphones, as redes wireless, todas essas coisas que lidamos no dia a dia, e as redes industriais, portanto são as redes que tipicamente interligam os sistemas industriais uns aos outros e que permitem fazer a gestão integrada destes sistemas. Portanto, historicamente as redes, portanto os sistemas OT, o objetivo delas era só manter a produção a funcionar sem sobressaltos, era o grande interesse. Os sistemas IT tratavam mais da componente do negócio e, portanto, eram dois mundos separados. O que acontece é que hoje eles fundiram-se, estão-se a fundir, conforme eu disse, portanto a fabricação está em mudança, porque aos sistemas tradicionais de fabricação estamos a adicionar o IoT, ou o IoT industrial, estamos a adicionar a mobilidade, estamos a adicionar a parte de Analytics e de Big Data, o Cloud, ou seja, tudo tecnologias que de alguma forma são potenciadoras de maior produtividade, mas também de maiores desafios de segurança, porque são tecnologias que de alguma forma apresentam muitas vulnerabilidades relativamente a questões de cibersegurança. A indústria 4.0 o que veio fazer, veio fundir então os mundos IT, OT, mas também o mundo da propriedade intelectual, portanto que é muito importante e muito caro para estes setores de atividade. E o que é que está a acontecer? Nós, conforme eu disse, tínhamos dois mundos com as suas realidades completamente distintas, o mundo do IT com aplicações web, com as suas vulnerabilidades,
as suas bases de dados SQL, com as suas vulnerabilidades, as suas APIs, portanto, todo este mundo a que estamos habituados, quem lida com isto, e o mundo OT na sua bolha, fechado, com os seus sistemas SCADA, PLCs, com os interfaces homem-máquina, mas em ambiente fechado, e o que está a acontecer hoje é que estes mundos fundiram-se, juntaram-se, partilham data centers, partilham novas tecnologias que aparecem a pensar nestes dois mundos, e a gestão de topo também quer gerir esta situação de forma integrada, ou seja, quer saber em tempo real o que é que se está a passar no chão de fábrica, e quer saber do ponto de vista de logística quando é que uma determinada encomenda em tempo real vai ser enviada, e portanto para isso é preciso que os sistemas estejam em tempo real a falar. E temos aqui um grande outro desafio, é que o mundo OT até agora dá grande importância à resiliência e também a questão dos atrasos na transmissão, eu diria, o atraso que um determinado sensor manda informação para um outro determinado equipamento, portanto o atraso que existe é bastante curto, a latência, falando em linguagem mais técnica. E o mundo IT preocupava-se mais com a segurança. E isto acontecia porque, conforme eu disse, o mundo OT numa bolha, portanto julgando seguro, não prestava atenção às questões de segurança, portanto, e o mundo IT, tanto mais preocupado face à sua exposição através da internet. Portanto, e hoje temos que fundir estas duas prioridades. Outra questão que está de alguma forma a aumentar os desafios de segurança tem a ver com, hoje tudo está ligado, portanto, hoje a partir de qualquer ponto do planeta, portanto, alguém pode ligar, obviamente que se tiver as autorizações necessárias e por vezes souber explorar as vulnerabilidades dos sistemas, mas pode ligar a um equipamento industrial e perceber o estado de produção, se precisa de manutenção ou não, e portanto tudo isto é possível porque todos os sistemas hoje estão conectados, apesar de sabermos que existem sistemas de segurança na rede IT, sistemas de firewall específicos para redes OT e que fazem um tampão entre as duas redes, mas existem uma série de vulnerabilidades destes sistemas que tornam vulnerável, que expõem tanto os ambientes, neste caso fabris, tanto a atacantes que provenham da internet. E depois temos uma outra questão muito importante que é, ao falarmos de indústria 4.0, e estamos a falar obrigatoriamente de IoT e de Industrial IoT. E o IoT é uma plataforma, portanto é uma tecnologia que todas as pessoas que lidam com ela sabem que é uma tecnologia por natureza insegura. Insegura porque utiliza aplicações web, tanto para recolher dados, para gerir os equipamentos, e as aplicações web são conhecidas por poderem ter algumas vulnerabilidades, muitas das vezes por deficiente programação, deficiente atuação das equipes de desenvolvimento, APIs para aceder também tanto a bases de dados e a outros sistemas através de softwares, mas também são dispositivos que infelizmente são parques em recursos computacionais e em disponibilidade de energia, porque muitos deles são alimentados através de baterias com fraca autonomia e, portanto, não podemos aqui adotar tecnologias bastante maduras, já utilizadas no mundo IT normal, porque consomem muito recursos, nomeadamente não podemos usar técnicas criptográficas fortes, porque são consumidoras de recursos, portanto, computacionais e de energia e, portanto, não podemos ir por aí. Portanto, tem que usar, eu diria, sistemas mais fracos do que os que hoje conhecemos. Outra das vulnerabilidades é utilizar em redes sem fios, e as redes sem fios são inerentemente redes inseguras, ou pelo menos mais inseguras do que as redes cabeladas. E por fim, temos aqui questões associadas também aos dispositivos IoT, que têm a ver com os firmwares imbuídos nos dispositivos,
portanto, o software dos dispositivos, ao fim e ao cabo, é software que não é atualizado frequentemente, como acontece com o nosso Windows ou com as nossas aplicações que temos no nosso computador. São atualizações muito pouco frequentes, não são de todo automáticas e eu estou aqui a ser, diria eu, simpático ao dizer que há atualizações, porque em muitos destes sistemas não há sequer atualizações. E mais, existem situações em que no próprio firmware do equipamento está gravada as chaves credenciais que são precisas para eu, por exemplo, aceder via browser web ao equipamento e para controlar esse equipamento. E, portanto, não é possível alterar a password como nos sistemas que nós hoje conhecemos. Portanto, isto tudo são, eu diria, vulnerabilidades herdadas por este novo desafio do Industrial IoT, portanto, e da indústria 4.0, tanto que a empresa, que esta indústria, este setor dos moldes está a abraçar, portanto, e é importante por aí vai. Esta imagem pretende mostrar que nós até há pouco tempo estaríamos, eu estava a tentar arranjar aqui um sistema de ponteiro, estaríamos... Portanto, as redes estavam separadas, portanto, o que acontecia era que as ameaças, os atacantes que atacassem uma rede IT, portanto, por aí ficavam. Portanto, já existiam vulnerabilidades nas redes OT, nomeadamente, imaginem um prestador de serviços, alguém que vai fazer manutenção, acaba por ligar o seu sistema a redes industriais e poderá ser uma ameaça. O que acontece é que hoje, e depois tínhamos os empregados, portanto, que de forma não propositada e por má preparação podiam ficar com a sua máquina infectada e a partir daí, tanto um atacante externo, servir-se de porta de entrada na rede OT ou na rede IT. E portanto o que acontece hoje é que eu, se tiver um atacante, um hacker que ataca a minha empresa através da rede IT normal, ligada à internet, depois, como passaram a existir interligações entre estas duas redes, portanto, existem maior probabilidade de eu, através desta rede, conseguir chegar à rede OT, assim como, conforme eu disse, computadores de colaboradores mal preparados e que podem ser vítimas, nomeadamente de um ataque de phishing ou outra situação qualquer, ou de um malware que adquiriram quando visitaram um site menos próprio. Portanto, essa máquina, ao ser infectada, pode representar uma porta de entrada, quer para uma rede, quer para outra. E depois os atacantes tanto internos, maliciosos internos, tanto que podem aceder diretamente às redes OT, nomeadamente, conforme eu disse, os prestadores de serviços externos. Ora bem, há aqui um conjunto de... Portanto, nós estamos num mundo inseguro, não temos dúvida nenhuma, temos que entender que utilizar tecnologias inerentemente acarreta um conjunto de vulnerabilidades e, portanto, nós temos que nos preparar, temos que estar conscientes que elas que existem e temos que nos preparar para estas vulnerabilidades, porque não adianta meter a cabeça na areia, portanto, e fingir que está tudo bem e que não se passa nada, não é? E, portanto, o que está a agravar ainda mais esta situação é que os sistemas industriais são inseguros, têm vulnerabilidades conhecidas e, portanto, e conforme eu vos disse, há poucas atualizações, não tanto como no mundo IT, há poucas atualizações e, portanto, os sistemas estão vulneráveis, são mais vulneráveis, diria eu, ou seja, têm mais falhas do que os sistemas IT convencionais. Outra questão tem a ver com a falta de atualizações de segurança em muitos sistemas industriais, portanto, que não são feitas, porque não são feitas porque, por vezes, portanto, os sistemas industriais estão orientados para a produtividade e, portanto, parar representa perder dinheiro. E, portanto, se eu tenho que fazer uma atualização ao sistema industrial que implique parar, não é feito. Portanto, o que se faz habitualmente é optar por não o fazer. E, portanto, isto compreendem que tem aqui problemas, né? Uma outra questão tem a ver com sistemas operativos. Os sistemas operativos, mais de 70% dos sistemas operativos usados nestas soluções são de sistemas operativos que já não têm suporte a Microsoft, nomeadamente o 2000, o XP e o 7, que deixou de ter apoio, atualizações normais a partir do início do ano. E, portanto, mais uma vez, há vulnerabilidades que são conhecidas, são reportadas
toda a comunidade conhece quais são as vulnerabilidades do Windows XP, 7, 8, 10. A questão é que o 8 e o 10 vão sendo lançadas atualizações e resolve-se os problemas. No XP e no 7, portanto, esses problemas não foram fixados, não foram resolvidos e, portanto, toda a comunidade sabe que eles existem e, portanto, é bastante fácil de explorar, de entrar, de ganhar controle destes sistemas. Depois temos os protocolos que são usados nos sistemas OTs, portanto, habitualmente são inseguros, do ponto de vista que não foram concebidos a pensar numa autenticação forte, adequada de quem pode aceder aos recursos e também não foram concebidos de raiz para garantir a confidencialidade da informação quando ela circula através dos canais de comunicação e que hoje tendem a ser também muito wireless. E, portanto, é outra das variáveis que agrava estes riscos. E, por fim, por fim, mas eu diria que é o mais importante e que deve ser para onde nós devemos começar e que não se faz, é que há uma deficiente análise e mitigação de riscos. Ou seja, as empresas não se preocupam ou preocupam-se de forma avulsa com os problemas de segurança, portanto não é uma prioridade e, portanto, falta haver aqui uma análise estratégica coerente e integrada, portanto fazer uma avaliação de risco de todos os ativos da empresa e tentar perceber quais são os de maior valor, os de menor valor e ter aqui um conjunto de políticas que permitam aumentar, mitigar os riscos a que estes sistemas estão sujeitos. Esta imagem foi tirada de um estudo feito pela CyberX, tanto feito este ano, com informação recolhida em 1821 redes IoT/ICS durante um ano e, portanto, o que eles identificam aqui são as principais inseguranças do sistema. Eu vou passar rapidamente. Um deles tem a ver com os sistemas operativos não atualizados, conforme eu falei, a utilização de passwords não cifradas e muitas delas embebidas no firmware dos equipamentos IoT, acesso remoto, tanto para manutenção e outras coisas, mas exageradamente acesso remoto sem que sejam utilizadas técnicas seguras, nomeadamente VPNs seguras para aceder remotamente. Também sistemas que nos permitam identificar que existem atividades duvidosas nas nossas redes, portanto que não identifiquem que é malware ou que é um ataque, mas pelo menos que qualquer coisa de estranho está a acontecer. Outra tem a ver com ainda 27% dos sistemas, por vezes, estão diretamente ligados à internet. Portanto, isto é mau. É mau ter um sistema ligado diretamente à internet, porque se estiver vulnerável, ele pode diretamente ser atacado e explorado estas vulnerabilidades. E também a questão das definições, das atualizações dos antivírus, que há uns anos não existia, não corria nos sistemas operativos que eram utilizados nas redes industriais e hoje mesmo correndo em alguns sistemas operativos, tipo Windows e não nos dispositivos IoT, portanto as atualizações não são devidamente aplicadas com a frequência desejada. E portanto tudo isto potencia a que haja aqui um grande risco associado às redes industriais. Muito rapidamente para perceberem, este slide é de um estudo feito pela Trine Micro em 2019 e em que mostra aqui um conjunto de ameaças aos sistemas IT em ambientes industriais fechados, ou seja, sem ligação à internet. Portanto, quando as pessoas pensam que a bolha nos protegia, o que acontece é que nós já tínhamos um conjunto de sistemas operativos antigos com um conjunto de vulnerabilidades e que poderiam ser explorados, nomeadamente por empresas que nos fazem assistência remota, por exemplo, e portanto temos aqui um conjunto de vulnerabilidades que já não era suposto, e de malwares que já não era suposto existirem. Aqui eu tenho sublinhado o Downade, portanto, que já tem mais de 10 anos, é uma vulnerabilidade que explora eu diria, as portas USB dos computadores e que de alguma forma auto-executam um fecheiro e que era suposto já não existir, mas o que acontece é que os Windows
nomeadamente o Windows XP e agora o 7, portanto, não têm atualizações, não foram aplicadas atualizações, foram aplicadas aos últimos sistemas operativos e elas continuam vulneráveis. E, portanto, é frequente continuar a encontrar nestes sistemas, portanto, nestes sistemas industriais que correm esses sistemas operativos, estas vulnerabilidades. Portanto, que era suposto estarem resolvidas e que estão resolvidas nos sistemas mais avançados. E depois vamos ver esta vulnerabilidade explora às portas USB. Este mesmo estudo, portanto, isto foi um estudo real, portanto, em que eles instalaram equipamento e recolheram dados de redes industriais, eles percebem que em 25,77% dos casos estudados, portanto, o autorun está ativo e este 25,77% é na área da produção, é na área da manufatura. Portanto, basta que um funcionário encontre uma pena e por descuido ou por má preparação, por não estar sensibilizado para o risco que isso representa, o coloque na pena USB, portanto, na porta USB, isso implica que a máquina possa ser comprometida e depois uma simples máquina comprometida pode permitir ao atacante escalar e chegar ao sistema industrial e fazer estragos a sério. Um outro conjunto de ameaças em ambientes industriais não só fechados, portanto, isto é um reporte do CERT associado aos sistemas industriais, portanto, tem tido um grande crescimento o número de ameaças aos ambientes industriais. Conforme vocês veem, de 2010 a 2018, a diferença tem vindo a crescer, portanto, substancialmente. Portanto, o sistema, isto porquê? Porque eles tendem a estar ligados às redes IT e tendem a estar mais acessíveis a partir da internet e, portanto, as vulnerabilidades que estavam escondidas começam a aparecer e a ser exploradas por atacantes que antigamente não faziam. Portanto, este slide pretende, no mesmo estudo, pretende só mostrar duas coisas, é que efetivamente os sistemas de controle industrial são vulneráveis, têm vulnerabilidades. Portanto, eu tenho aqui, na coluna da esquerda aparece os fabricantes, foram analisados um conjunto de equipamentos de fabricantes diferentes, portanto as Siemens aparecem primeiro como um conjunto de vulnerabilidades, mas depois outros conhecimentos, outras empresas, fornecedores conhecidos, como a Schneider Electric e outros por aí abaixo, e depois do lado direito mostra-nos o que é que habitualmente é mais explorado e onde é que estão as principais falhas. Tem a ver com os sistemas de interação a uma máquina, tem a ver exatamente com o operador a interagir com a máquina. É aqui que aparecem as maiores vulnerabilidades. Um exemplo concreto, existe uma ferramenta pública que existe que se chama Shodan e que estas imagens foram de lá retiradas, há sistemas de controle industriais diretamente expostos na internet sem qualquer proteção de firewall, sem qualquer username e password. Ainda hoje isso existe. Portanto, há quem se limita a meter as máquinas a trabalhar, a ligar à rede local e de repente essa rede é ligada à rede empresarial e está ligada à internet e, portanto, os problemas aparecem. Portanto, isto é, se tiverem curiosidade, explorem e certamente que encontrarão muitas câmaras web, mas também sistemas industriais. Eu vou passar à frente, uma vez que vou só falar aqui num outro caso, de uma outra ameaça. Façam no Google uma simples pesquisa de indexov/DWG e vão encontrar diretorias completamente expostas na internet, com fecheiros-chave da empresa, podem ser importantes ou não ser importantes, mas só com o Google, sem mais nada. E, portanto, as empresas não há uma grande preocupação, há aqui uma má preparação das empresas para, e eu diria, não está a ser dada a atenção que deveria ser dada a estas ameaças quanto à segurança informática dos ativos das empresas. Portanto, e é importante as empresas perceberem que têm que adotar medidas, porque certamente todos os que estão desse lado, sendo do setor industrial, sabem que se os sistemas forem protegidos, há informação sensível que existe na empresa, nomeadamente informação de clientes, de fornecedores, tanto que acarreta
pode levar à perda de negócio e até à responsabilidade penal, nomeadamente por causa do incumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados, podem nos roubar segredos de negócio, podem perceber como é que as nossas linhas de produção inovadoras estão a trabalhar, a concorrência, perceber como é que isso está a trabalhar, podem introduzir-se nos processos produtivos e logísticos e de alguma forma induzir erros no sentido de atrapalhar a produção e a logística, podem introduzir anomalias propositadas nos equipamentos que estão a produzir. Portanto, imaginem uma empresa que produz máquinas, podem induzir propositadamente anomalias que depois de alguma forma vai custar dinheiro e responsabilidade civil e por vezes penal, se levar ao mau funcionamento que pode originar acidentes com pessoas. A credibilidade da empresa também é posta em xeque, não é? E há aqui muitas questões legais e de certificação, tanto que não são cumpridas. Portanto, eu diria que é importante as empresas preocuparem-se com esta temática. Eu tenho aqui 5 questões que eu diria que são importantes, considerações que devem ser tidas em conta para implementar redes industriais, e depois tenho um último slide para fechar. É importante quando se está a olhar para a segurança, para a cibersegurança, quer seja na indústria de moldes, qualquer outra indústria, qualquer outro tipo de empresa, portanto é importante haver eu diria uma estratégia abrangente, holística da cibersegurança. Antes de mais, é preciso avaliar e fazer gestão de risco, é preciso saber que ativos é que eu tenho, que vulnerabilidades é que eu tenho, que interesse é que estes ativos têm para o negócio, qual é o impacto que eles têm. Portanto, é importante eu estar sensibilizado para isso, perceber o que é que me rodeia, quais são os riscos que eu tenho e se um determinado ativo for comprometido, o que é que eu perco. Eu acho que é esta informação que é importante transmitir a quem gera as empresas, porque quem gera as empresas pensa muito em dinheiro, em resultados, obviamente, não é? E portanto só percebendo que uma vulnerabilidade num determinado equipamento, quando for comprometido, tem um impacto quantificado em euros na faturação da empresa, portanto aí os CEOs vão começar a prestar mais atenção à cibersegurança e a estas questões da segurança. E portanto, eu depois de ter devidamente identificado quais são os riscos e elencar, criar prioridades, fazer uma lista ordenada de quais são os mais importantes, portanto eu posso começar a mitigar, a tratar esses riscos adotando um conjunto de controlos de segurança, portanto, e não fazer de forma ad hoc, que é o que muitas vezes acontece, é que as empresas compram um firewall com determinadas features, mas não sabem porquê, porque o firewall é importante ter. É importante eu perceber quais são efetivamente, quais são os riscos da minha empresa e depois atacar com as medidas corretas e não de uma forma não disparar os olhos tapados. Não é? Outra tem a ver com utilizar aplicações de gestão de ativos. É importante que eu saiba todos os ativos, todos os equipamentos, todas as máquinas que eu tenho, todas as vulnerabilidades que elas têm, conhecidas pelos fabricantes deles, no sentido de eu poder gerir estas vulnerabilidades, ou atualizando os equipamentos, ou não sendo possível atualizar, adotar medidas que de alguma forma monitorizem, criem, auditem estes sistemas no sentido de perceber se alguma coisa de errada se está a passar com eles, portanto é importante também fazê-lo. É importante também utilizar sistemas de monitorização de ameaças de malware nas redes IT, porque se uma rede empresarial, que não é a rede industrial, for comprometida, eu a partir dessa máquina posso escalar o meu ataque, existem diversas técnicas para o fazer e chegar às redes industriais e aí fazer estragos na rede industrial. Uma outra questão é importante que quando se faz aquisição de máquinas, de computadores, de softwares, de tudo o que sejam equipamentos ditos terminais, portanto, nós devemos nos reger por políticas de o que nós chamamos de security by design, ou seja, nós temos que exigir dos nossos fornecedores que os produtos que eles desenvolvem que têm esta preocupação de quando estão a conceber um determinado equipamento, a segurança é um dos critérios, é uma das variáveis
a ter em conta logo durante o processo de, eu diria, de design, não estou a dizer produção, logo na concepção, no projeto da solução. Exigir dos fabricantes, quando estamos a comprar, quando estamos a definir cadernos de encargos, definir logo esta obrigatoriedade, ok? Portanto, é importante. E por fim, ações de formação e sensibilização para os funcionários internos e empresas prestadoras de serviços são fundamentais, porque efetivamente o elo mais fraco continuam a ser as pessoas. Portanto, eu tenho aqui, por exemplo, esta imagem. Esta imagem foi tirada de um estudo feito pela STANS. A STANS é um organismo muito conceituado a nível mundial e que trabalha já há muitos anos nesta área, portanto, e de inquéritos que eles fizeram. Portanto, os resultados é que 62,3% das empresas assumiram que o elo mais fraco, portanto, que são as pessoas. E só depois 14% são os processos e 21,8% é a tecnologia. Portanto, efetivamente, esta medida de sensibilizar as pessoas para as questões de segurança através de formação, de ações básicas de formação e outras mais avançadas, portanto, eu diria que resolve logo ou reduz logo a exposição a ataques vindos da internet das nossas infraestruturas. Okay? Portanto, temos que ter aqui atenção que não podemos pensar que há existência, que a cibersegurança ou que a segurança é absoluta. Nós nunca conseguimos ter um sistema 100% seguro, temos é que estar cientes disso, temos que estar cientes que temos o risco, que o mitigamos, mas que ele continua a existir. Uma probabilidade muito mais baixa de ser explorado, mas continua a existir. Temos que perceber que a segurança e a cibersegurança não é um processo que eu diria é evolutivo, é um processo evolutivo. Portanto, eu hoje implemento medidas, eu hoje faço uma análise de risco, mas a tecnologia está constantemente a mexer, o software está constantemente a ser atualizado e software que resolve determinadas falhas introduz outras. Portanto, é um processo contínuo, portanto, a cibersegurança. Não é uma questão meramente tecnológica, conforme ilustra aqui a figura da direita, portanto, tem muito a ver também com questões comportamentais associadas às pessoas. E eu sinto que muitas das vezes a cibersegurança é encarada como sendo um travão à produtividade, aos negócios, e tem que o deixar de ser, porque as empresas começam a perceber que, não se preocupando com elas, com as questões de cibersegurança, a partir do momento em que são atacadas e há um ataque de ransomware que cifra um conjunto de informação importantíssima para a empresa poderá estar parada uns dias, se estiver disponível para pagar o resgate que lhe é pedido, ou então não pagar e perder dias de produção, ou semanas, ou até meses. Portanto, é importante que as empresas passem a encarar a segurança como um pilar que os ajuda a manter a produtividade da empresa. E portanto devemos encarar, lá está, eu quando estou a pensar na aquisição do equipamento, a montar uma nova linha de produção, a segurança deve ser logo uma preocupação. E não a deve descurar, apesar de obviamente isso representar um maior investimento. Porque senão temos que andar sempre atrás do prejuízo, como se costuma dizer. Ok? Pronto, a minha apresentação ficava por aqui, eu até acho que já me estendi um bocadinho isto, nós quando começamos a falar. Entusiasmar. Mas depois estarei disponível para qualquer pergunta que queiram colocar. Ok. Muito obrigado pela intervenção. Temos depois o período de debate para algumas questões, acho que levantou aí um conjunto de temas muito interessantes. E para já, passava já sem mais demoras ao Miguel Soares, também para fazer a intervenção. Tu estás a conseguir ali. É os dois, quando estamos os dois. É? Quando estamos os dois é que não dá. Sim. Sim? Está? Sim, sim, estamos a ouvir. Ótimo, ok. Então vou só aqui fazer aqui o share da minha apresentação. Ora, muito boa tarde, o meu nome é Miguel Soares,
Eu venho da empresa Incentia, eu faço implementações de sistemas de gestão de segurança e de privacidade da informação e de cibersegurança. Se por acaso depois me quiserem contactar, deixo aqui já os meus contactos, o meu e-mail e o meu telemóvel, e depois também costumo pôr aqui só as minhas certificações, algumas delas, porque de vez em quando as pessoas perguntam que certificações é que se devem tirar para quem quer seguir esta área, e eu deixo aqui já enlinkado das melhores certificações que existem a nível internacional para quem se quer especializar na área da cibersegurança. Dito isto, eu trago aqui só para começar que os incidentes de segurança e privacidade da informação hoje em dia são extremamente comuns e isto não acontece apenas a nível internacional. Por exemplo, no Jornal de Leiria do ano passado, em 2019, várias empresas da região e algumas ligadas ao setor dos moldes foram alvos de ataque e de ransomware. Portanto, é algo que não acontece ao nível internacional, mas também cá em Portugal. Outra empresa muito conhecida nos sistemas de gestão foi a própria Primavera Software, que também sofreu um ciberataque e viu a sua infraestrutura de software as a service comprometida, mas mesmo empresas de segurança, mais na parte física, por exemplo, a própria ProSegur foi alvo de um ataque de ransomware e viu, portanto, a sua atividade comercial afetada. A própria Endred, que é uma empresa, se calhar muitos de vocês conhecem, porque está ligada aos cartões refeição, também foi algo de um ataque de ransomware e assim sucessivamente. Só para termos uma noção, aqui só mais deste slide, a Symantec disse em 2018 que se bloqueiam 24.000 aplicações maliciosas por dia. Não é por ano, não é por mês, é por dia, o que é um valor completamente absurdo. Trago-vos agora aqui 10 casos práticos, antes depois de vos apresentar 8 medidas que considero essenciais para a proteção das organizações. Isto aqui é interessante, isto foi num cliente, isto é um caso real de ferramentas que nós utilizamos para monitorizar infraestruturas no cliente. Primeiro foi um ataque de scanner a um porto, ao porto, mas é 22, externamente, e o segundo foi um ataque interno feito por um colaborador que estava a fazer uma análise de vulnerabilidades e depois conseguiu-se descobrir quem era a pessoa em causa. Estes dois casos são muito importantes porque se as empresas não tiverem este tipo de ferramentas que lhes permita perceber o que é que se passa na sua infraestrutura, pode estar neste momento a ser comprometida informação, pode estar a haver exfiltração de dados e as organizações não sabem efetivamente o que está a ocorrer. Este também é um segundo caso, também muito interessante de entrada, podia ser malware, podia ser update, neste caso foi malware, e o que se passou foi que em meia dúzia de segundos milhares de ficheiros começaram a ter alteração à sua integridade e, portanto, isto era um caso de ransomware entrar dentro de uma rede. Outro caso também interessante, numa infraestrutura de um cliente, a primeira vez que se fez uma auditoria, detectaram-se logo 12.000 vulnerabilidades, das quais 87 eram elevadas e, portanto, há exploits que permitem depois explorar este tipo de vulnerabilidades. E isto é interessante porque muitas vezes os clientes não têm noção da exposição que têm do seu nível de risco. Também aqui um caso, por acaso aqui, muito caricato. Isto foi no próprio Banco de Portugal, enquanto eles trocavam os seus certificados digitais, não tomaram as providências necessárias nos seus processos de alterações e tiveram durante várias horas, sem terem certificado dos digitais. Ora, o Banco de Portugal permite fazer autenticação, significa que se alguém estivesse naquele momento a fazer um ataque
man in the middle conseguia obter todas as credenciais das pessoas que se estavam a autenticar no site do Banco de Portugal. Portanto, isto é um caso bastante preocupante. Também aqui outro caso preocupante que eu trago sempre, embora isto já me tenha ocorrido já há bastante tempo, mas é muito interessante nós vermos aqui um fornecedor, neste caso foi um fornecedor que enviou para todos os seus clientes, e eu estou ali, naquele quadradinho ali vermelho, São Miguel Soares, tenho ali o pisco a verde, em que ele envia uma informação para todos os seus fornecedores e clientes. É uma coisa impensável, eram milhares de pessoas, ficámos todas a conhecer as coordenadas de correio eletrónica uns dos outros. Isto quase podíamos todos ali juntar numa pequena festa, porque já parecíamos que éramos todos ali bastante amigos. Claro que isto só foi interessante porque uma das pessoas que recebeu isto fez logo fazer uma queixa para a entidade supervisora europeia, depois esta empresa foi alvo de um processo de coima, só que isto, mas é interessante porque isto parece isto até muito simples, só que acontece ainda com alguma frequência nas organizações e, portanto, e muito bem como o Carlos estava a falar há pouco, isto é a falta de sensibilização e consciencialização para estas temáticas. Outro caso real que também me preocupa e também nos clientes, quando eles divulgam informação, isto aconteceu, isto foi, mas é no jornal público, isto também é um caso interessante porque isto é uma fotografia que é publicada, aparentemente inócua, mas eu gosto muito depois de explorar este tipo de situações e se fizéssemos um zoom a esta fotografia conseguíamos logo ver ali o número de telefone e outros dados. E, portanto, nós temos que ter, as organizações que têm que ter mecanismos, isto têm que estar cientes de quando divulgam informação para fora, terem todos os cuidados para não estarem a divulgar ou informação excessiva de negócio, ou hoje em dia também de dados pessoais, porque depois temos, obviamente, toda a legislação e a regulamentação que temos que seguir e depois podemos sofrer consequências se não fizermos. Outro caso real de outra empresa, e isto também denota falta de sensibilização e falta de processos de segurança, o que é que se passou? Isto foi um cliente que foi alvo de um ataque mesmo de phishing e a pessoa, na boa vontade, o que é que faz? Envia depois o e-mail para todos os contactos, eu também estava nesses contactos, mas é mais uma vez, em que está a pedir desculpas porque foi alvo de um ransomware, aqui de um phishing que depois se propagou pela rede do cliente e depois pelo sistema de e-mail e foi numa tentativa de afetar todos os sistemas das pessoas que ela tinha na sua lista de endereços. Claro que a empresa tem que ter aqui um processo de resolução de incidentes de segurança de informação, um processo de comunicação, em que, portanto, não deve ser o próprio interlocutor, na boa vontade, que vai depois tentar resolver esta questão, porque depois aqui há formalismos também que devemos seguir. Mais um caso real, este também interessante. Este foi um fornecedor que me estava a tentar convencer, conheceu-me pelo LinkedIn e estava-me aqui, mas a tentar vender um produto de segurança. Eu, por acaso, achei interessante, fui ao website dele, mas não tem logo o certificado digital, tinha umas partes não seguras, depois estive ali, mas é pesquisar o código e detetei, mas é umas fontes, que era ali uns HTTPs, portanto, não tinha o protocolo de segurança, faltava lá o Szinho, e eu, na boa vontade, falei com o fornecedor, tentar-lhe explicar, mas é a situação, e depois a pessoa nunca mais falou comigo, portanto, deve-se ter sentido muito ofendida. Só que isto também é preocupante e nós temos agora para as vossas empresas, imaginem agora as vossas empresas querem contactar com clientes para vender produtos ou serviços e acontece este tipo de situações à partida para clientes que tenham já alguma consciencialização, podemos vir a perder esse negócio. Porquê? Porque não adotamos todas as medidas de segurança. Portanto, aqui mais um caso real em que as empresas têm que ter atenção.
também aqui um caso muito paradigmático, e que também foi focado pelo Carlos, mas é muito bem. Não basta nós comprarmos soluções de segurança se não as soubermos parametrizar. O que é que se passou aqui? Mais uma vez, mas é um cliente, tem todo o seu sistema de correio eletrónico no Office 365, mas o processo de autenticação não era feito portanto, com cifra, com encriptação. Estava a fazer, mas é uma autenticação básica. O que é que se passa? Nós fizemos um ataque ao meio no meio a esta empresa porque a pessoa nos tinha solicitado para descobrirmos algumas fragilidades e automaticamente obtivemos as credenciais de acesso e a partir dali foi um festim porque fomos a todo lado que quisemos dentro da organização. Portanto, é muito importante quando compramos uma solução, quando adquirimos um serviço, o parametrizarmos sistematicamente, portanto, desde a concepção, mas é por defeito, fazemos uma parametrização destas soluções para que efetivamente elas estejam a proteger o que mais nos interessa, que neste caso é que proteja o negócio das empresas. E finalmente, trago este último caso, mas é um caso também paradigmático. Ontem à noite fiz uma brincadeira, fui ao Reddit. Vocês todos possivelmente conhecem o Reddit. O Reddit é um fórum internacional que tem sobre todas as temáticas possíveis e imaginárias. Se pensarem em qualquer assunto, vão ao Reddit e já alguém criou esse fórum e esse assunto. E o que se passou foi que simplesmente eu estava a ver, mas aos cookies, porque os cookies, neste caso, é o que permitem depois manter a sessão ativa. E o que se passou foi descobrindo qual era o cookie que permitia manter essa sessão ativa, que neste caso chama-se Reddit Sessions, e portanto quem tiver contas aqui no Reddit também pode, mas é experimentar, que é muito interessante. Eu copiei esse cookie, liguei-me a outro computador e consegui entrar dentro da minha sessão sem username e password. Isto é espetacular para quem quer invadir um sistema, mas agora vocês, imaginem, e para quem gera as empresas, ter as contas de acesso, mas é bancos, a 8 sites, e por algum motivo alguém consegue aceder, mas é o vosso portátil, rouba-vos esses cookies, liga-se noutros dispositivos e tem acesso à vossa informação completa sem ter username e password. E portanto, isto são casos reais. E portanto, aqui a pergunta que eu depois vos coloco é se para garantir a cibersegurança de uma organização, saber responder ao ataque é o mais importante. E se pensarmos um bocadinho, a resposta claramente é não. Nós não queremos saber responder aos ataques, nós queremos prevenir aos ataques e, portanto, o que nós devemos fazer nas organizações é ter uma postura de cibersegurança desde a concepção e por defeito. Eu trago-vos aqui 8 pontos que eu considero, ao longo já da minha experiência, que são fundamentais. E se qualquer organização adotar estes 8 pontos, por certo, muito dificilmente será alvo de qualquer tipo de ataque de malware, ransomware ou outro tipo. E o primeiro ponto que é fundamental, isto tudo começa e acaba nas pessoas, eu chamo-lhe a firewall humana. Todas as pessoas dentro da organização têm que estar sensibilizadas e consciencializadas sistematicamente e regularmente. Para isso existem várias ferramentas. Quem utilizar o Teams, existe por exemplo um Teams Bolt que pode enviar mensagens para as pessoas. Existem algumas ferramentas muito interessantes, tipo o Zendesk Alert e outras que permitem fazer comunicação corporativa de uma forma muito ágil e que permite interagir com todas as pessoas. Isto para mim é o primeiro ponto e é fundamental. O segundo ponto, todas as organizações têm que ter um Security Steering Committee ou têm que ter uma comissão de segurança da informação ou têm que ter um Change Advisory Board, seja o que for, ou tem que ter alguém, 2, 3 pessoas que sejam responsáveis pela segurança
e que, portanto, façam ali a ponta. Isto é que normalmente todas estas comissões têm alguém do IT e também têm que ter alguém da administração. É muito importante também nós percebemos que a segurança não é um problema das TICs, ou seja, não é um problema do departamento informático. A segurança hoje em dia é um risco de negócio e enquanto não o tratarmos como sendo um risco de negócio, não vamos conseguir mitigar as vulnerabilidades dentro das organizações. Isto é um risco transversal à empresa que deve preocupar todos os donos dos processos e não apenas as pessoas do IT, que são muito voluntariosas, só que depois não têm o quê? Poder de decisão para tomar de vez em quando algumas atividades e, portanto, é necessário haver aqui um comprometimento da gestão de topo em todos estes processos. Em terceiro lugar, e hoje em dia há cada vez mais clientes que exigem aos seus parceiros de negócio, é necessário as organizações adotarem uma framework. Aquela que eu mais gosto é a ISO 27001, simplesmente porque permite ter um selo no final dessa certificação, mas existem muitas alternativas, COBIT, COS, NIST, PCI, SOC 2 Type, e portanto todas as organizações devem escolher uma framework de segurança e depois implementá-la. Isto é um processo contínuo, é um processo lento, é um processo difícil, mas que trará por certo benefícios a médio e a longo prazo às organizações. Quarto ponto, projetos. Sempre que em qualquer organização se faça um projeto, seja ele qual for, pode ser um projeto de TI, pode ser um projeto de negócio, um projeto comercial, seja ele qual for, é necessário que em cada projeto as questões, os requisitos de segurança e de privacidade sejam logo levantados na concepção do projeto, porque se forem levantados, algumas das vulnerabilidades que nós vimos anteriormente serão automaticamente mitigadas e isto é fundamental. Depois, quinto ponto também, políticas. Tudo o que seja as práticas da organização, sejam elas de segurança, sejam elas de negócio, todas essas práticas devem estar documentadas em políticas, processos, instruções, registros, guidelines, standards, tem que estar documentado. Porquê? Para que se possa sistematizar, para que todas as pessoas possam reproduzir, portanto, os mesmos procedimentos. Caso contrário, é impossível. Sexto ponto, automatização. Isto hoje em dia é impensável. Nas organizações e também nas organizações dos industriais, eu quero fazer update, mas é de firmware, eu quero mitigar alguma vulnerabilidade, fazer um patching e ter que ir a 40 máquinas. Ou seja, a pessoa do IT levanta-se e corrige, mas é a primeira máquina, depois vai para a segunda máquina, depois vai para a terceira máquina. Isto hoje em dia já não faz muito sentido. Nós temos que ter aqui uma filosofia que eu gosto muito de quem faz desenvolvimento de software, que é Continuous Integration, Continuous Delivery e Continuous Deployment. Temos, portanto, que tornar isto sistematicamente através do quê? De fluxos, de workflows e de ferramentas de otimização que façam isto de modo permanentemente. E também temos que criar baselines, configurações de segurança. E como o Carlos também tinha dito há pouco, nós compramos uma firewall, só que, por exemplo, quando compramos uma firewall, devemos logo ter uma checklist de parametrização. Para quê? Para podermos adotar as melhores práticas. E há coisas muito simples, há protocolos criptográficos que devemos logo à partida desativá-los, há outros que devemos habilitar e, portanto, aqui há um conjunto de ações que devemos logo tomar cada vez que adquirimos um equipamento antes de o pormos em produção. Sétimo ponto, aqui o sétimo ponto, SOC, Security Operations Center. Hoje em dia há uma panóplia de ferramentas que as organizações que querem estar devidamente protegidas têm que ter, não há
alternativa a fazer. Primeiro, todas têm que ter uma espécie de IDS-IPS, que é um sistema de detecção de intrusões e de prevenção. Alguns daqueles casos reais que vimos ao princípio só é possível detectar se tivermos este tipo de ferramentas. Firewall, é impossível as organizações continuarem a não terem uma firewall que faça controlo de acessos e dos protocolos. Hoje em dia, e também devido a esta questão da pandemia, temos cada vez mais pessoas em teletrabalho e, portanto, temos que ter os chamados EDRs, que é o Endpoint Detection and Response, e isto instala-se nos portáteis das pessoas, nos telemóveis das pessoas, nos equipamentos das pessoas, e independentemente da pessoa estar dentro da rede corporativa ou estar fora, permite o quê? Monitorizar, detectar eventos perigosos, maliciosos e depois corrigi-los de forma automática. Isto também é fundamental. Depois temos que ter um sistema de correlação de eventos. Temos que saber sempre que algum utilizador, com a melhor das intenções, ou um ator malicioso, sempre que dentro de uma rede cria algo, apaga algo, altera algo, isto tem que ser gravado e tem que ser analisado. Isto é fundamental. Depois temos que ter uma gestão de vulnerabilidades. Nós temos permanentemente de conhecer as vulnerabilidades que temos dentro dos nossos ativos, dentro dos nossos servidores, computadores, máquinas industriais. Temos que saber exatamente as vulnerabilidades de cada equipamento e depois também temos que ter, hoje em dia, algo que nos permita ter uma análise comportamental na utilização das aplicações. Isto não é ver se a pessoa está a trabalhar muito ou pouco, isto é ver, por exemplo, se há alguém que apaga 500 ficheiros em 5 segundos, imaginem isto são casos reais, uma pessoa que apagou 500 ficheiros, 500 documentos em 5 segundos. É estranho. Porquê? Porque aquela pessoa todos os dias apaga um ficheiro, apaga 2, cria 1, cria 2. Alguém que apaga 500 ficheiros, mas é de uma vez, que transfira para fora da rede corporativa 200 ficheiros ao mesmo tempo, é algo muito estranho e tem que ser, mas é analisado. Pode estar, por exemplo, a exfiltrar documentação, mas é da organização para fora. E, portanto, quando eu falo neste tipo de análise, é isto na utilização das aplicações. E hoje em dia isto é possível e, portanto, temos que o fazer para assegurar que efetivamente o negócio está a ser protegido. E no último ponto, mas também é fundamental, temos que ter métricas. Nós temos que ter indicadores de desempenho, temos que ter indicadores de riscos. Porquê? Porque se as organizações definirem os seus objetivos e através desses objetivos nós definirmos indicadores de segurança, todos os desvios que houver a esses indicadores de segurança serão as atividades que nós vamos ter que melhorar. Porquê? Porque houve um desvio. E, portanto, hoje em dia isto também é fundamental. Depois, eu coloco aqui, mas é no etc., porque eu já nem considero isto, porque isto as empresas já deviam ter de raiz, mas autenticação multifator, hoje em dia, já não é se queremos ou se não queremos, temos que ter. Isto elimina 99,9% dos ataques de phishing. Backups, temos que ter backups de tudo e mais alguma coisa. Temos que ter planos de disaster recovery, caso aconteça alguma coisa dentro da organização e, portanto, aquela instalação ficou inutilizada, como é que vamos continuar? Mas é um negócio e significa que é preciso depois definir ali um conjunto de indicadores, que é o Recovery Time Objective, Recovery Point Objective, etc. Portanto, temos que ter estes planos de disaster recovery, temos que ter criptografia forte em tudo, nos portáteis, nos telemóveis, nos backups, tudo tem que estar encriptado hoje em dia, isto é, se as empresas não quiserem sofrer coimas, têm que encriptar tudo. Depois, obviamente, o software tem que estar sempre atualizado e, portanto, temos que ter aqui um mecanismo de patching automático e, portanto, isto também vai ali um bocadinho depois para a parte do ponto 6 da automatização.
Prática de passwords fortes. Hoje em dia isto é fundamental. Passwords fortes não significa ter muitos caracteres estranhos. Se a password for comprida o suficiente, e quando eu digo comprida, se estiver ali a partir de 12, 13 caracteres para cima, é super segura. E depois, etc. Agora podemos estar aqui continuadamente, aqui durante horas, a falarmos sobre tecnologias e procedimentos que as empresas deviam ter, mas estes 8 que eu enumerei, considero que hoje em dia, se as organizações tiverem estes 8 pontos bastante afinados, estão extremamente seguras. E eu termino só dando aqui uma comparação. Imaginem que temos 2 carros. Um tem alarme, tem alavanca de proteção, mas é nos pneus, tem isto tudo. E outro carro está ao lado que não tem nada disto. Se eu quiser furtar, mas é um carro, eu vou para o carro que não tem nada, tal e qual como numa empresa. Eu sou um hacker, chego a uma empresa, faço o primeiro teste, vejo que ela tem estes pontos todos, eu não vou perder tempo, porque eu até podia conseguir mas entrar, mas vai-me demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, e tenho exatamente ao lado outra empresa do mesmo setor que não tem qualquer medida e demora-me 2 horas a entrar. Eu vou, obviamente, preferir atacar essa empresa. E, portanto, era esta a mensagem que eu vos queria aqui deixar. Obrigado, Miguel. Acho que foram dados aqui um conjunto de tópicos que eu próprio fico aqui a pensar em que nível que nós estaremos, não é? Portanto, eu acho que todos nós estaremos a pensar um pouco nisso para as nossas organizações. Não vai ser fácil cumprir todos estes procedimentos, mas é um excelente indicador. Eu gostaria de dar a palavra agora também aos participantes para colocarem aqui algumas questões, algumas perguntas que queiram ver, ou áreas que queiram ver esclarecidas. Acho que foi bastante completa foram bastante completas as 2 intervenções, alertaram para aqui para um conjunto forte. Obviamente há aqui um ponto que eu se calhar lançava já desde o debate, porque foi se calhar o primeiro ou um dos mais salientes que aqui foi falado, que tem a ver com as pessoas, não é? E tem a ver com as pessoas nas organizações e os cuidados que as mesmas têm que ter, porque às vezes os erros não acontecem por mal, mas acontecem por desconhecimento. E na vossa perspectiva, como é que vocês veem que as pessoas devem ser preparadas, informadas para evitar pelo menos algum destes riscos, aqueles mais, se calhar os mais simples, não é? De utilização do dia a dia. Não sei se o Carlos ou... Sim? Se não tem é som. Ativei o som agora. Ok. Desculpe. Ora bem, isso, como se costuma dizer, é uma pergunta para o milhão, não é? É, exatamente. Por isso é que eu a fiz. Não, isto eu diria, é um trabalho contínuo. A primeira coisa, eu acho que todos os funcionários, todas as pessoas que trabalham numa empresa, eu diria que à entrada deveriam ter uma formação básica que hoje chamam de higienização, não é? De cibersegurança, não é? Portanto, hábitos saudáveis, não é? Como nós lavamos os dentes, nós também não podemos abrir uma mensagem que vem de alguém que nós não conhecemos, especialmente quando ela nos está a dar alguma coisa portanto, de borla, né, diria eu. Portanto, isto são ações de sensibilização muito simples, apresentando um conjunto de ameaças normais no dia-a-dia na utilização dos equipamentos, portanto, e dar a conhecer quais é que elas são e quais são as boas práticas. Portanto, uma formação muito simples, não é uma verdadeira formação, chamaria a isto ações de sensibilização para as boas práticas a adotar na utilização de equipamentos, em ambientes industrial ou em escritório, muitos deles são iguais, são os mesmos, são bons hábitos, não é? E as consequências, diria eu, de as pessoas não adotarem esses bons hábitos, qual é o impacto que isso tem para a empresa, o que é que a empresa pode perder e, por consequência, as pessoas também, não é? Muito bem. Miguel, quer acrescentar alguma coisa neste ponto? Sim, posso.
Eu diria só mais, acrescentava aqui o ponto que efetivamente nos processos de admissão de todas as empresas, portanto nos processos de recursos humanos das empresas, deve lá estar descrito nesse processo de admissão que as pessoas devem ter uma sensibilização e consciencialização em cibersegurança e, portanto, quando o técnico de recursos humanos está a fazer aquela picagem dos dados, tem que pedir à pessoa, etc., sabe que aquele ponto também tem que ser alvo de uma atividade. E, portanto, eu diria isso. Agora, aqui está a tal sistematização, mas é do processo, ou seja, nós começarmos a colocar a segurança em processos que até estão fora da alçada, mas é da STIC, mas que são fundamentais. Exatamente. Eu também agora tenho aqui no chat, estão aqui várias pessoas a perguntar se as apresentações poderão ser disponibilizadas. Eu não sei se há alguma limitação da parte de algum de vós, se depois nos podiam fazer chegar e nós fazermos chegar aos participantes, naquilo que, se for possível, claro. Outra nota que eu também gostaria de deixar, e nós já pusemos aqui no chat também, um breve questionário que nós gostaríamos que também respondessem os participantes sobre esta sessão e o que é que acharam e até algumas sugestões para ações, para iniciativas futuras nesta ordem. Portanto, eu agradecia que antes de sair pudessem também preencher essa nota. Em termos de outras questões, eu dava aqui a oportunidade para quem quisesse colocar, se alguém tinha alguma pergunta a fazer, possa intervir. Por escrito ou a falar? Não pode. Parece que não. Eu tinha aqui outra questão que gostava de levantar, que deriva muito daquilo que nós assistimos durante estes últimos tempos, até pela questão da pandemia, que tem a ver com o teletrabalho. Se tivemos muitas pessoas a trabalhar a partir de casa, por um ou outro motivo, e sabemos que isso é mais um risco acrescido para as organizações em termos de segurança. Como é que que sugestões dariam às empresas para cautelar esta situação em termos do trabalho ou das pessoas que vão estar a trabalhar a partir de casa? Eu posso? Sim, força. Posso começar. É assim, se nós pensarmos bem, as pessoas antes desta pandemia já faziam muitas teletrabalho, porque bastávamos ter o e-mail corporativo no nosso smartphone e quando estávamos fora já do local de trabalho já respondíamos a e-mails de trabalho, portanto já era uma espécie de teletrabalho. O que eu diria é, primeiro, que as organizações têm que definir, mas é uma política. O que é que permitem ou que não permitem, ou que tipo de dados permitem que as pessoas possam ou não tratar fora do perímetro físico da organização. Portanto, eu começava por aí. E depois, também se definir se os instrumentos de trabalho quais é que podem ser usados, ou seja, se são os instrumentos de trabalho corporativos, e esses em exclusivo, ou se é permitido que instrumentos de trabalho também pessoais possam ser usados. E essas seriam as minhas duas grandes recomendações, porque a empresa, se definir, mas é uma política, vai lá definir as condições para as quais as pessoas podem exercer esse teletrabalho. E, por outro lado, ao definirem que tipo de instrumentos é que podem também utilizar, portanto, fazendo essas duas partes, salvaguardam portanto, os interesses tanto da parte corporativa como da parte pessoal da pessoa. Uhum. Carlos, quer acrescentar alguma coisa? Posso. Há aqui um desafio. E lá está, as empresas tendem a ir pelo caminho mais simples, quer dizer, ok, utilizem lá os vossos equipamentos, têm em casa que assim não nos dá trabalho, nem é preciso. Mas deveriam fazer o inverso. Portanto, porque assim, permitir que um funcionário trabalhe em casa no seu equipamento, onde o resto da família, os filhos, instalam os jogos, mexem para trás e para a frente, leva a que esta máquina possa ficar comprometida e quando a pessoa que está em teletrabalho se liga à empresa, se a empresa não tem os mecanismos adequados, né,
e que habitualmente, eu diria nesta pandemia, não tinha de todo, grande parte delas não estavam preparadas para este acontecimento. Portanto, o que acontece é que a máquina de casa do funcionário em teletrabalho passa a ser o ponto de entrada de um potencial atacante, portanto, na rede empresarial, e coloca em risco, pode colocar em risco a atividade da empresa. Portanto, eu habitualmente aconselho vivamente a que esta história chamamos o bring your own device, traz o teu próprio equipamento para trabalhar na empresa, pode ser muito confortável do ponto de vista económico para a empresa, mas do ponto de vista de gestão da segurança, portanto é um verdadeiro quebra-cabeças e um verdadeiro desafio. Muito obrigado. Outra das questões que nos têm levantado e quando estivemos a trabalhar este tema da cibersegurança até para a revista O Molde, as várias autoridades com quem falámos disseram-nos que as empresas normalmente só reagem após terem algum ataque ou algum tipo ou seja, já depois do dano estar feito, não é? Há pouco falávamos na questão da preparação. Essa preparação deverá começar exatamente pela administração das empresas ou pelos técnicos? Ou é uma política que tem que ser, da minha vista ou de um ponto de vista, uma política que tem que ser integrada? Mas claramente há aqui um trabalho a fazer de sensibilização junto dos responsáveis máximos das empresas. Qual é a vossa opinião sobre isso? Posso? Sim, força, Carlos. Concordo. Isto tem que começar por cima. Tem que começar, o que falta, isto não pode ser bottom-up, porque os funcionários do IT podem ser muito voluntariosos, mas se não houver a vontade de quem decide em investir em segurança, portanto não vamos lá. Portanto, isto não vamos lá. Portanto, isto tem que partir pela sensibilização da gestão de topo da empresa, do comprometimento da gestão de topo da empresa em investir em segurança, porque por vezes não sempre, quando nós começarmos a trabalhar, a fazer uma análise de risco, a implementar determinados mecanismos, medidas, nós vamos incomodar muita gente. E, portanto, incomodar hábitos, não é? E, portanto, se nós não temos as costas quentes por parte da administração, nós não vamos a lado nenhum. Portanto, temos que começar de cima para baixo, não há dúvida nenhuma. Muito, muito claro. Miguel, quer acrescentar alguma coisa neste ponto? Eu penso que o Carlos disse tudo, mas posso aqui reforçar, porque é verdade, em todas as implementações que há de sistemas de gestão, seja qual for a norma que tivermos a utilizar, um dos pontos fundamentais em todas as normas sempre referem é o comprometimento da gestão de topo. Porquê? Porque ela depois que vai financiar também o projeto e, portanto, se ela não estiver comprometida, mas é que o projeto, os recursos financeiros e os recursos humanos suficientes não vão ser alocados ao projeto e, portanto, claramente vai haver insucesso. Portanto, a gestão de topo é fundamental, está comprometida e mais, e também participar nas decisões. É por isso mesmo que quando se criam as tais comissões de segurança da informação, além da parte técnica, é imprescindível estar um representante sénior da organização, portanto, alguém que faça parte do Conselho de Administração. E isto é fundamental. Se for assim, funciona. Se não for assim, não funciona, nunca funcionou e nunca irá funcionar. Muito bem. Eu passava mais uma vez, se alguém gostaria de fazer alguma questão, dar alguma nota, algum comentário. Bom, não havendo, eu pedia-vos uma vez mais a vossa colaboração na questão do preenchimento do questionário que temos online, que já está no chat para esta sessão. E obviamente queria agradecer aos nossos convidados, ao Miguel Soares, ao Carlos Rabadão, por esta partilha de informação, por esta colaboração. Espera aí, está aqui uma pergunta. Eu nem vou... aqui do Filipe Neves, que pergunta que software de segurança mais premente nos aconselham a ter num telemóvel. Ninguém se atreve a responder. Eu diria que é o botão on-off.
Depende do que nós quisermos fazer. É assim, se pensarmos do ponto de vista empresarial, portanto, existem soluções para, de alguma forma, criar uma sandbox, ou seja, um fecheiro cifrado que tem tudo o que é informação da empresa. E esse fecheiro só é aberto quando eu estabeleço uma VPN à empresa. Portanto, há fabricantes de software que vendem isso. Eu sei que a Samsung também tem uma solução que vinha embebida no equipamento deles, e portanto essa é uma solução. Relativamente às soluções mais, eu diria, mais domésticas, eu sou um bocadinho defensor de nós devemos viver com as soluções que os fabricantes têm embebidos, porque assim, todas as soluções que nós venhamos a adotar e a colocar no equipamento são consumidoras de energia, né? E portanto nós andamos sempre à procura de uma ficha de corrente para carregar o telemóvel. Se começamos a meter mais ferramentas, a bateria vai por aí adiante. E depois é outra questão, é a sensibilização para não fazer determinadas coisas, para não ir a determinados sites. Eu digo, a nível pessoal, eu não uso nenhuma ferramenta adicional no meu telemóvel. Não estou eu a dizer que estou 100% seguro, né? Mas ninguém está. Mas confio nas aplicações do fabricante e não estou a usar mais nenhuma. A não ser, obviamente, a ferramenta para estabelecer a VPN ao Politécnico de Leiria, que obviamente usa a ferramenta que me é recomendada por quem gera esta questão do acesso remoto à instituição. Miguel, há uma nota? Sim, se estivermos a falar em termos empresariais, é fundamental que as empresas tenham uma solução de MDM, que é Mobile Device Management, portanto, uma solução de gestão de dispositivos. E isto porquê? Porque permite logo, mas aplicar uma política de criptografia a todos os dispositivos. Não é a pessoa que decide se quer ou não quer, tem mesmo que ter, ponto final. Permite logo, mas aplicar, mas é uma política de PIN forte para o telemóvel, portanto a pessoa aqui também não tem que querer, mas eu não querer, tem mesmo que ter. Se estivermos a falar de dispositivos, obviamente, corporativos. Se forem pessoais, cada um faz o que bem quer com os seus equipamentos pessoais. Eu estou aqui também para defender um bocadinho as empresas e, portanto, no mundo empresarial tem que ser mesmo assim. E depois eu também estava como o Carlos, se tivermos estas soluções de gestão corporativas, elas, portanto, já trazem uma panóplia de ferramentas que permitem proteger. A nível pessoal, eu pessoalmente também não utilizo, mas tenho uma ferramenta especial, a não ser a VPN, quando quero interagir com os sistemas corporativos, e sim, mas é uma VPN segura. Mas já começa a haver alguns antivírus também, já para telemóveis, mas eu diria que fundamental para as empresas é terem uma solução de controle desses dispositivos móveis, porque já traz, mas é um conjunto de políticas e de best practices que se implementa automaticamente nos telemóveis, inclusive a de proteção, mas anti-malware, dados criptográficos, senhas fortes, etc. Eu não resisto a dar aqui uma nota que me mandaram em privado, que um dos sistemas de segurança importantes a ter nos telemóveis hoje em dia é o Stay Away Covid. Portanto, também é uma realidade, é um outro tipo de segurança. Mas só gostaria de finalizar esta sessão, de agradecer ao Carlos Rabadão e ao Miguel Soares pela disponibilidade, pela pronta colaboração que tiveram connosco, pela partilha de informação, pela partilha de experiências e daquilo que conhecem da realidade, do dia-a-dia e daquilo que vão sendo confrontados. E isto, da questão da cibersegurança, é realmente um mundo grande, um mundo novo, e que temos todos que aprender também a viver com ele. E, portanto, as organizações, as empresas vão ter que estar cada vez mais atentas a esta área para estarem salvaguardadas. Como nos dizia também alguém na revista O Molde, o problema aqui não é saber quem é que vai ser atacado, é quando vai ser atacado, porque de resto estamos todos sujeitos a esta questão. Portanto, muito obrigado a todos, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela vossa presença e esperamos contar com a vossa
a participação em próximas ações que vamos continuar a desenvolver por esta via, também ela espero que segura para todos nestes momentos, nestes tempos que correm. Portanto, muito obrigado e boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde.